lá. Vamos dando continuidade a esse projeto de pensar a arte e pensar a aprendizagem como profissionais da psicopedagogia e da educação. Então hoje eu quero começar com esse painel que vai aparecer aí na tela para vocês. É um esboço feito por Cândido Portinari, que foi enviado para a ONU em 1955, intitulado A Dança de Roda. E é só um estudo, não chega a ser uma obra do Cândido Portinari, era um estudo para um painel para simbolizar a paz e que iria ser colocado num mural na ONU, né? E é uma obra muito significativa, vocês podem ver, porque é uma obra que fala da roda. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essa roda, pensando no aprender em grupo, né? Então, a roda, ela simboliza pessoas em movimento, né? A gente pode observar que é um círculo, né? Nessa imagem é um círculo composto por mulheres e que ele representa o movimento, inclusive até o próprio vento nos cabelos, né, das pessoas. E também a roda, como, vamos dizer assim, símbolo, ela traz a possibilidade da gente se olhar, a possibilidade da gente conversar, a possibilidade da gente concordar ou discordar da ideia que está girando nessa roda, né? E aprender em grupo é mais ou menos assim, a gente está em movimento e nesse movimento são trazidas ideias que são contrapostas por outras ideias e surge a possibilidade de ser construída uma terceira ideia, que não é nem as ideias que foram trazidas inicialmente, nem as que se contrapuseram a essa ideia, né? Como também é uma construção, né? Então, em roda, uma vez eu fui dançar a ciranda lá no Recife, né? E eu não sabia o passo da ciranda, e era numa praça, e começou a música a tocar, e as pessoas foram chegando e foram dançando, me chamaram, eu entrei, e o que tinha que acontecer? Eu não conhecia aquela ideia, eu não conhecia aquele modo de dançar, e eu tinha que ir olhando como é que as pessoas faziam, olhando nas que estavam do meu lado, olhando nas que estavam na minha frente, e tentando acertar o passo. E aqueles que sabiam, cabia também a ação de suportar o meu não saber, né? E de aguardar o meu tempo para que eu pudesse vir a saber. E, na verdade, quando eu entro na roda, eu acabo mexendo, né, com a dança do todo. A dança às vezes flui, às vezes não flui, quando chega alguém com uma ideia que não é aquela que a roda está acostumada. E então a roda vai construindo um novo jeito de dançar para que aqueles passos novos fossem absorvidos até que a gente conseguisse fazer de novo a dança fluir, né? E mais ou menos assim é que acontece quando a gente trabalha com grupos de aprendizagem, né? A gente recebe também os antagonismos, né? Não,
trabalhar em grupo, existem alguns mitos, né, de que trabalhar em grupo é sempre bom, que todo mundo fica feliz, porque todo mundo está unido. E não é bem assim, né? Porque quando a gente não dá espaço para a diferença, para a ideia nova, para a discordância, a gente não deixa espaço para o crescimento, para a construção, para o surgimento de um novo saber. Ele não nasce, né, como as pessoas pensam, só das concordâncias. Ele nasce principalmente das discordâncias, né? E eu estava então lendo um artigo na internet, que é uma reflexão sobre a obra de Cândido Portinari, que chama O Infinito em Portinari, uma história de guerra e paz. E ele foi escrito por Ricardo Silva Kubrusny e Regina Maria Macedo Costa Dantas. E ao analisarem a obra A Dança de Roda, que é o estudo do Portinari, eles colocam uma coisa bem interessante que eu gostaria de refletir com vocês o que eles escreveram aqui, né? Para a nossa abordagem, selecionamos o mesmo rascunho utilizado para a identidade visual do Congresso de Ciência e História, né, que é a dança de roda. Essa imagem foi selecionada com a aprovação do próprio Cândido Portinari. E a partir da imagem, eles escrevem: podemos observar um círculo composto por mulheres que auxiliou o pintor em sua representação da dança de roda, que uniu pessoas em movimento. E em um giro filosófico, pensamos na roda que cresce e, se grande o suficiente, comporta os antagonismos, que, embora se oponham na roda, compõem um só corpo com o seu movimento e destino. A roda como geradora de um corpo que eles chamaram metabiológico. E aí eles trazem uma reflexão de Flusser, que Flusser trouxe, que foi trazido em um documento em 2007. E quando se olha o mundo desse modo, em roda, ele parece o seguinte: um cenário em que homens, e eu diria aqui homens e mulheres, né, e as coisas interagem entre si, trocam de posição uns com os outros. A roda do sol, o círculo do tempo, coloca tudo e todas as coisas em volta no lugar que lhes é devido. Cada movimento é um delito cometido por um homem e uma mulher. A mulher sou eu que estou acrescentando no texto. Cometido por homens ou mulheres, e coisas contra si mesmos e contra a eterna ordem circular. E o tempo se move em círculo para expiar os delitos e voltar com homens e mulheres e as coisas para os seus devidos lugares. Então, a roda, enquanto ela está girando, enquanto ela está dançando, ela tem movimentos que não são daquele fluxo, vai para dentro, vai para fora, e um acerta e outro erra. E aparecem aí essas distinções, né? E conforme as coisas vão circulando, as ideias vão circulando, Pichon Rivière dizia que conforme a ideia vai passando na roda complementada, ela vai sendo aprimorada, ela vai sendo como que construída, né? E resulta numa ideia original, numa ideia nova em relação
àquelas anteriores, a que foi trazida inicialmente e as que se contrapuseram a ela. E nasce algo mais harmonioso, né? Se a gente considerar que a harmonia em termos da mitologia, é o resultado que a harmonia é o nome da filha do deus da guerra e da deusa do amor, né? Então a harmonia é o resultado destas discordâncias, desse conflito, desse movimento que acontece no grupo. E muitas vezes no processo de aprender a gente tenta fugir desse conflito, desse movimento, mas é ele que possibilita a criação, que possibilita a construção do novo. E pensando nisso, em abertura a esse livro que eu já mostrei para vocês em outras ocasiões, a Psicopedagogia e o Aprender do Grupo, a abertura desse livro está em forma de poesia, né? E eu vou ler, se eu já li para vocês, eu vou ler novamente. Grupo, nós, todos, cada um, em favor do comum. Como um, como vários, como verbos. Operar, cooperar, contribuir, discordar, concordar, opor-se, expor-se. Construir no e para o coletivo. Grupo, organismo vivo. Movimento, fazer junto, ativo, fluido, conjunto. Então a mensagem aqui é que aprender em grupo é como uma roda, né, que traz em si todo o movimento, e desse movimento é que nasce o novo, a aprendizagem. Então agora vamos encerrando por aqui, por hoje. Gostaria que vocês se apreciaram, curtam, compartilhem e marquem o nosso encontro para o próximo vídeo. Até!